Oi, eu sou Marine. Oi, eu sou Iago. E está começando mais um episódio do Episteme, transformando pesquisas em boas conversas. Hoje nós conversamos com a professora Valéria Viana. Ela é professora na UESB e doutora pela Universidade Federal da Paraíba. Perfeito. E a professora tem interesse na área de sociolinguística. Então, se você que está nos escutando é uma daquelas pessoas que se incomoda pela maneira como outras pessoas falam, se você gosta de corrigir outras pessoas, você vai entender através das falas da professora um pouco mais sobre preconceito linguístico, sobre a abordagem da sociolinguística. É um episódio riquíssimo e muito relevante. Com certeza, um episódio esclarecedor para nós pensarmos o lugar do certo, do errado na sociedade, essa necessidade que algumas pessoas têm de corrigir a fala das outras, e a professora vai trazer de um modo muito leve de que forma os estudos da sociolinguística chegam a essa questão e propõem estratégias para entendê-la melhor. Sim, episódio obrigatório, então vamos? Vamos! Nós já falamos antes que você é uma pesquisadora da área da sociolinguística. Você poderia nos explicar como você chegou até a sociolinguística, como foi a sua decisão de estudar letras e depois se encaminhar para essa área especificamente? Vamos lá, né? Tem histórias e histórias. Então, a minha história vem de uma pessoa que não queria ir para a sala de aula, né? E aí fugiu do magistério, na minha época era magistério, foi fazer científico para fugir da sala de aula. Mas, no momento do vestibular, eu tinha uma afinidade muito grande, sempre gostei muito da língua portuguesa, sempre gostei muito de literatura, e aí eu não tive dúvida que o curso seria letras. Então, vim para letras e assim, venho de uma história, minha mãe é professora, então eu falo, teve uma identidade muito grande com ela, né? Tem essa herança, né? Que criança sempre brinca de ser professor, e eu convivia com essa professora em sala de aula, né? Em casa, né? Essa professora que estava em sala de aula em determinado turno e cuidava da gente, então daí veio ser professora. Sociolinguística, né? Bom, eu falo que ensinar sociolinguística é quase uma decisão política, né? Porque quando a gente fala em sociolinguística, a gente vai pensar não só na língua em si, mas uma língua relacionada ao social. Isso tem muito a ver com a minha trajetória de vida, né? Com essa preocupação com o social, com essa preocupação com as minorias, com essa preocupação com as formas variantes. Então, a linguística é uma paixão, e dentro da linguística tem muita coisa que eu gosto, mas tem também essa coisa de como é que essa forma está acontecendo na língua, como é que essa forma surgiu, qual é a função que essa forma está exercendo. Então, diante dessas curiosidades, aí as teorias que mais vão ter afinidade comigo, que eu vou me afinar mais, são as teorias que discutem variação e mudança linguística. Muito se fala em erro de português. O que você pode dizer a respeito desses rótulos de certo, errado, que a sociolinguística traz para nós pensarmos isso? Bom, eu falo que é uma excelente pergunta essa. Então, a gente vem de uma escola que, assim, tinham os considerados erros, né? Eu vou colocar entre aspas, o professor corrigia e apresentava a forma correta segundo a prescrição gramatical. Na sociolinguística, a gente pensa em adequado e inadequado. Então, não vai existir erro. Esse erro aí que o professor, bem entre aspas, tá? Que eu não gosto nem de falar o erro, mas isso que o professor ia percebendo nas produções textuais, ou mesmo na fala, a gente vai começar a observar. Surgiu de forma recorrente, muita gente está fazendo isso, muita gente está usando isso, em qual contexto está sendo utilizado? Então, deixa de ser para a gente esse erro, entre aspas, e passa a ser um fenômeno linguístico para que seja estudado. Então, é esse o nosso caminhar. Então, a gente vai discordar da noção de erro. O que seria erro, né? A pergunta que você faz, eu te devolvo. O que seria erro? Ele seria erro para quem? Então, a gente fala que aí também vai provocar, né, vai se relacionar com a questão da norma. Então, a gente passa a não ter apenas uma norma, mas a gente passa a pensar em normas, né? Então, normas, o que seria a norma em si? A norma é aquilo que é normativo e que a gramática tradicional, a gramática prescritiva vai impor, ou a norma é aquilo que nós efetivamente usamos, né? E a norma, então, deixa de ser aquilo que é normativo e passa a ser aquilo que é normal. Então, se é normal falar tá ao invés de estar, não é um erro.
né? É uma forma que vai estar adequada, por exemplo, na linguagem, mas é uma forma que eu não vou colocar na escrita, a não ser que eu queira retratar algum evento de linguagem, de língua falada, mas se não, na escrita não vai ter. Mas aqui na fala eu posso falar inúmeras vezes e isso faz parte da gramática da fala. Então não é erro. Está adequado à fala. Na hora da escrita, se eu tiver isso, se um aluno colocar isso, eu vou mostrar para ele essa diferença e que nesse gênero ele não deve colocar. E essas noções de certo e errado nos levam a pensar que algumas variações são aceitas, né, e outras não, socialmente. Né? Poderia falar um pouco mais sobre o preconceito linguístico e de que maneira ele se manifesta? Como a própria palavra já diz, né, a gente comenta muito esse preconceito, então são conceitos pré-estabelecidos, né, ele vai trabalhar com isso. Então, a gente diz assim, tem uma minoria que quer ditar as normas linguísticas para uma maioria, né? E aí, quando a maioria realiza de uma forma diferente, que é a variação linguística, essa minoria vai taxar, né, vai etiquetar como uma forma equivocada e vai impor, então, preconceito linguístico. Bom, a gente gosta de falar a diferença de preconceito linguístico, porque aí eu vou entender, isso é errado, né, tem um estigma, isso é errado, isso é feio. Eu costumo levar muito para a sala de aula para discutir o exemplo do verbo ir. Então, eu digo assim, né, eu vou ao UESB, ok, né? Mas aí, em outro momento, a gente começou a trabalhar com esse verbo, a falar esse verbo, vou ao UESB, não nesse lugar de pleno, de funcionando isoladamente, de funcionando de forma autônoma, mas passou a colocá-lo como suporte. Então, vou tomar água. Né? Então, vou tomar, vou estudar, vou sair, vou beber, vou namorar, enfim. A gente percebeu que era possível usar essa estrutura e o verbo ir, que antes estava como pleno, ele passa a atuar como suporte e dá uma ideia de futuridade. Ok, né? Então, quando eu falo em sala de aula, todo mundo faz isso fácil. Então, qual a opção que você tem? Sairei e vou sair. Ok, não há estigma para isso. Mas aí, eu faço a brincadeira assim, e se eu substituir o segundo verbo, né, o sair, o estudar, o namorar, o comer, o beber, por ir, como é que fica? Aí isso eu não falo. Então tem um estigma. Não, eu falo vou sair, mas vou ir é demais, né? E aí eu pergunto por que disso, e as pessoas falam não falo porque são dois verbos iguais. Tá, mas é até assim, como é que eu falaria? É até elaborado quando eu falo assim, nossa, eu tenho tido tantos problemas. E aí, mais uma vez, eu estou repetindo os verbos, né? E não tem problema nenhum. Tá? Então, o que acontece? Eu falo que, nesse caso aí, a gente está com dois verbos iguais, né? O vou ir. A gente está com dois verbos iguais, tem um tido, né? Quer dizer, o fenômeno linguístico é o mesmo, mas a forma de olhar para esse fenômeno é distinta. Então, há um preconceito social aí. Né? Eu falei preconceito social já adiantando, né? Que isso que a gente chama de preconceito linguístico, no fundo, né, o que aparece é um preconceito social. Porque ao falar vou ir, né, a gente pensa assim, por que eu acho feio? Eu acho feio porque não é a forma linguística, porque essa forma linguística também está em tenho tido. Mas o que eu acho feio talvez seja a pessoa que fale, que realize isso. Né? Então é muito importante a gente pensar isso na língua. Brinco com o meu nome, que é Valéria, se eu falar assim, Valera, né, houve uma monotongação. Isso vai chamar a atenção, certamente. Professora universitária está falando Valera, essa monotongação. Mas se eu falar assim, comi peixe hoje, ninguém vai perceber que eu fiz também uma monotongação. Então, fenômeno semelhante, mas um sofre estigma, o outro não sofre estigma. Um, né, sofre, então, preconceito e o outro não sofre preconceito. Tá? Então, a gente fala que esse preconceito ele não é social, ele não é linguístico, ele é um preconceito social. Está mais relacionado a quem fala do que ao fenômeno linguístico em si, né? Exatamente, é quem fala, de onde vem essa forma. E aí, se a gente for pensar assim, preconceito linguístico, o que os livros didáticos trazem para a gente? Quem é a figurinha que a gente vai lembrar de imediato? O Chico Bento, né? Então, se a gente for olhar para o Chico Bento, quem é o Chico Bento? Onde ele mora? Quais são os tipos de roupa que ele veste? Qual a identidade social e cultural do Chico Bento? Então, é tudo isso que ele representa naquela fala. Então, faz sentido, por exemplo, Chico Bento fala errado, corrija a fala do Chico Bento, não seria o Chico Bento, né?
não seria aquela representatividade. Então, é preciso a gente olhar com cuidado e pensar muito em fenômeno linguístico. E aí, quando a gente vai para a sociolinguística, a gente vai pensar que esse fenômeno linguístico, ele é condicionado, ele não acontece aleatoriamente. Né? Ele vai acontecer condicionado por fatores de ordem linguística. Então, quando eu falei aqui da monotongação, não vai acontecer por acaso. Quando eu falei do vou ir, né? Esses verbos que são colocados ali, eles também não são por acaso. São sempre verbos no infinitivo, por exemplo. E é isso, né? E preconceito, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o vou ir, voltando para o vou ir, aqui no Nordeste ele é assim. Mas quando eu vou para o Sul, todo mundo usa, independente do nível de escolaridade, independente da classe social. Então, lá não há o preconceito. Aqui há o preconceito. Quando nós falamos em preconceito linguístico, nós pensamos logo em Marcos Banho, que foi quem popularizou esse termo no livro que ele escreveu, que recebe esse termo como título, inclusive, preconceito linguístico. E ele chama a atenção para o fato de que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma parcela pequena da população consegue entender, que foi o que você falou sobre a minoria que prescreve para a maioria uma forma correta, entre aspas. Então, nós pensamos, gostaríamos que você falasse um pouco a respeito sobre como o preconceito linguístico afeta o acesso da população aos seus direitos básicos. Aí você fica imaginando em vários lugares, né? Imagine assim, a gente tem um grupo que é considerado sem teto, né? E aí, Marcos Banho até traz isso também, quando ele populariza esse termo, né? Ele fala assim, parece que há um grupo dos sem línguas, sem língua também, porque as pessoas não têm a língua correta para falar. Mas como assim? Se elas conseguem interagir, se elas estão usando a língua materna, né? E usam bem para suas funções. Então, o que está acontecendo aí? E uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar também é que tem o preconceito linguístico, que é essa ideia pré-estabelecida de uma forma que é correta, que a gente está falando que isso aqui é social, porque o nosso preconceito, na verdade, é com quem fala, reforçando, e tem a intolerância linguística, que vai além disso. Quer dizer, além de não gostar, eu começo a ser violento com a pessoa, porque fala daquela forma, porque agride, começo a agredir aquela pessoa que fala daquela forma, né, ironizar, fazer piadas. E se a gente for pensar, eu digo muito isso, nós somos seres plurais. Então, nós falamos diferentes, né? Porque nós temos sexo diferente, nós temos faixa etária diferente, nós temos grau de escolaridade diferente, nós temos histórias de vida diferentes, sem contar outras questões, como a religiosidade, orientação sexual. Então, nós somos seres plurais. Como é que nós vamos falar uma mesma língua? Então, é preciso reconhecer isso. E quando eu falo que nós somos seres plurais, além da linguística, que eu falo que a sociolinguística também é política, a gente pode pensar, por exemplo, em orientação sexual. Né? Não há um padrão. Né? Não há um padrão, há uma diversidade. Então, é preciso que a gente aceite essas formas diversas, né? Assim como a religiosidade, é preciso que a gente aceite essas formas diversas. Né? O preconceito, ele é muito sustentado a partir de algo que se tem como padrão. E o padrão nada mais é do que um ideal que é inalcançável. Então, o que a gente trabalha nessas disciplinas de variação e mudança linguística, que também são as disciplinas do polo funcionalista, é a questão do uso. O uso efetivo da língua. Então, eu não trabalho com o ideal, eu trabalho com o real. O que existe de fato? É isso que eu quero, né, mostrar para o meu aluno. É isso que eu quero que a gente discuta, o real. E essas possibilidades de diversidade. Porque a diversidade, na verdade, ela vai nos ensinar muito mais. Imagine se todos nós fôssemos iguais. A gente aprenderia muito pouco. Então, essa diversidade aqui nos ensina a olhar para o outro e aprender a partir das diferenças. Você citou na sua resposta os termos variação e mudança linguística, e é possível que alguns dos nossos ouvintes não saibam a diferença entre esses dois termos. O que é, então, a variação e o que é a mudança linguística? Quando a gente fala de variar, eu tenho duas formas, né, linguísticas que elas co-ocorrem. Então, eu posso falar assim, eu digo, em determinadas situações eu falo você, em outras situações eu falo tu, em algumas situações eu falo está, outras situações eu falo tá. Isso é variação linguística. Então, são duas formas que ocorrem na língua. Então, elas acontecem ao mesmo tempo. E quando a gente fala de mudança, a gente fala de formas que deixaram de acontecer, de existir e foram substituídas por outras, né? O exemplo clássico que nós temos aí é o vossa mercê, que hoje seria o você. Ou melhor, seria o ser, né? Seria o ser. Né? Eu estava conversando
sobre um outro termo, assim, em boa hora. O que é um em boa hora? Então, assim, a pessoa estava fazendo uma visita e aí chegava o horário, já ia embora. Então, foi em boa hora. Esse em boa hora a gente não usa mais, mas agora a gente usa embora. Então, aí houve um processo de mudança. Né? Aqui a gente pode falar embora, vambora, bora. Aí esses 3 aqui já posso chamar de variação, porque eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Mudança implica de um tempo para o outro algo que foi substituído, deixou de existir, caiu em desuso. E a variação é no tempo, né, em determinado tempo, formas que convivem. Pensar em variação linguística pode fazer com que as pessoas pensem numa desorganização. Mas é possível pensar num sistema dentro da variação linguística? Então a gente fala o seguinte, parece assim, vale tudo, né? Então não vale tudo. Quando a gente fala quando a gente estuda variação e mudança, a gente vai falar que os fenômenos linguísticos, eles são condicionados. Aí eles são condicionados do ponto de vista linguístico, tem uma razão de ser do ponto de vista linguístico e tem uma razão de ser do ponto de vista social, né? Então a gente tem uma sociedade muito estratificada. Daí surgem muitas variações. Estava falando de ser plural, né? Então surgem muitas variações. Se eu for pegar assim, você, né, linguisticamente pensando, por que do você ficou apenas o ser? Ou por que do vossa mercê ficou você? O que tem aí que fez isso, né? Que levou a isso? Se eu for pensar assim, está, por que fica tá? Né? O que tem aí? Ficou uma sílaba, tá, mas que sílaba é essa? Então fica a sílaba tônica, isso é linguístico, né? Quem fala isso? Né? Aí quando eu quero saber assim, quem fala isso? Fala em que contexto? Quem mais fala isso? Homem ou mulher? É mais jovem? É mais adulto? É mais idoso? Quem mais fala isso? Aí já estou procurando ver se isso é condicionado por questões sociais. E aí a gente vai vendo tudo. Então quando eu digo que as formas de a gente falar não são as mesmas, eu posso falar assim, os alunos chegaram, mas há quem diga, num momento que está menos monitorado, mais à vontade, os alunos chegaram, ou chegaram, né? Chegaram. De forma, a gente fala isso, sem problema algum, independente do grau de escolaridade, mas tem um motivo. Não é assim, fala porque falou e isso acontece, esse evento uma vez na vida, não. Eles são condicionados, então eu pluralizo o primeiro elemento e entendo que não preciso pluralizar o segundo. Então eu falo os meninos e ninguém tem dúvida de que eu esteja falando de mais de um menino. Nós temos um teórico que eu gosto muito de citar, foi um grande estudioso no país, que é Fernando Taralo, e ele fala que a ideia de caos é só uma ideia de aparente caos. Porque não existe. Então, tudo é muito organizado, tanto que a gente se entende, né? As pessoas entendem umas outras, mesmo sendo com escolaridade distinta, mesmo sendo de regiões distintas, a gente se entende, porque há um sistema ali. E vocês vão observar que as mudanças são feitas dentro de um sistema possível. A gente se diverte muito com isso, quando a gente pensa, por exemplo, nos termos da língua inglesa que são trazidos para cá. Então, eu falo assim, cadê o boyzinho? Né? Então você tem uma palavra inglesa, que aí você coloca um sufixo que é da língua portuguesa. Tá? E aí a gente tem brincado muito com isso, né? Não sei se claro que vocês já viram, mas por exemplo, então, endou. Então você pega assim uma palavra na língua inglesa e coloca ali uma terminação verbal da língua portuguesa. Então existe um sistema, a gente não viola o sistema, a gente vai trabalhar dentro das possibilidades. E uma coisa que eu gosto muito também de recuperar, que é um dos linguistas que eu assim, tenho muita minha admiração, para mim um dos maiores linguistas do país, que é a Taliba de Castilho, ele fala que tudo que se diz é porque é possível dizer. Então é porque o sistema aceita, tá? O sistema linguístico. Então uma questão como menos, que a gente fala que é, né, que a gente reconhece na gramática, que é a gramática prescritiva, que é invariável. Tem muitas pessoas que falam menos. Tá? Menos. E aí essa ideia, por que colocou menos? Então a gente não vai só cortar e falar tá errado. Não, a gente vai procurar entender. Então menos parece ser uma forma mais gramaticalizada, porque já está envolvendo aí a questão de gênero. E só coloca porque é possível. Em outro lugar, né, que não fosse possível, o falante não faria isso. E a gente só estuda porque o falante disse isso e aí virou dado. E dado real, não o ideal. Pensando nos professores, possíveis professores em formação que estão nos escutando,
Uma vez em contato com a sociolinguística, acho que ninguém fica o mesmo, né? O pensar, o fazer dentro da sala de aula. Então, como trabalhar, né, a ideia e as possibilidades da variação linguística e, ao mesmo tempo, a norma considerada, né, culta, uma vez que isso pode se tornar um instrumento para esses alunos, né? Como essa ideia e os exemplos de variação linguística podem ser úteis aos professores e como eles podem entrar na sala de aula mesmo, né, para dialogar com os alunos. A gente procura discutir também, assim, a gente está falando aqui da pesquisa em si, da teoria em si, de variação e mudança, de formas variantes, de qual o propósito da sociolinguística, que ela chega com esse elemento social, ela está observando a estratificação, está vendo os sujeitos, aprendi tudo isso. Mas e agora, quando eu vou para a sala de aula, como é que eu levo essa teoria para a prática? Eu falo muito assim, como é que eu levo essa teoria para o chão da sala de aula, né? Então a gente vai pensar, agora vale tudo. Né? Eu já ouvi isso, assim, com Valéria pode fazer qualquer coisa porque vale tudo. Não aceita variação e mudança linguística? Pois é, mas não é bem assim, né? Então, nós que somos professores, a gente não tem dúvida da importância de uma gramática prescritiva. Então, qualquer fenômeno que eu estude, por exemplo, eu parto do princípio que eu tenho que saber o que a gramática coloca sobre esse fenômeno. Então, eu vou ver como a gramática prescreve esse fenômeno e vou ver como é que está sendo o uso atual. Então, o que eu quero mostrar é que, embora a gramática tenha prescrito dessa forma, no uso atual, ela está indo para muito além desse uso. Né? E é isso que a gente tenta mostrar em nossas aulas. O que acontece? E aí, quem está em sala de aula sabe que os alunos chegam com muitos exemplos. Né? E que bom que ele chegue cada vez com mais exemplos e que isso não seja uma coisa limitada, né? Para que ele não fique em silêncio. E quando ele chega com esses exemplos, ele chega com a língua em uso. Se a gramática prescritiva não está dando conta, caberia a gente, que é professor, que está ali no papel de professor, investigar junto com o aluno essa formação, como é que essa forma surgiu na língua, o que essa forma está representando na língua. Né? Então, eu falo que todo professor, ele tem também que ser pesquisador. Tá? Então, a gente tem que caminhar para a docência. Na sala de aula, eu tenho que ir para um consenso. Então, eu tenho que mostrar para o meu aluno que o meu papel na condição de professor é torná-lo cada vez mais culto. E quando eu digo mais culto, essa norma, sim, é uma norma real. Né? Eu quero, assim, que ele atinja uma norma culta. Essa é a norma real. Ou seja, ele vai saber utilizar um determinado vocabulário, determinadas construções para diferentes gêneros sexuais. Isso aí ele vai conseguir. Isso é a norma culta. Então, o culto eu quero que ele atinja, a partir do momento que ele tem mais escolaridade. Então, eu vou mostrar para ele que aquilo ali não está adequado para aquele gênero, por exemplo, não está adequado para aquela situação, por exemplo, e que ali ele tem que usar, ele deve usar outras formas, tá? Ele está num barzinho, né? Então, ele deve falar sempre está, por exemplo. Ele está num barzinho, ele vai estar falando com os amigos está? Não precisa, né? Mas em determinadas situações, ele vai estar, por exemplo, apresentando em uma conferência, ele está em uma entrevista acadêmica, uma entrevista de emprego, aí sim, seria interessante que ele usasse no texto escrito, então, a gente nem discutiria isso. Né? Uma outra coisa que eu estou falando e lembrando dos exemplos, o exemplo fica assim surgindo. A gente vê esse grupo do NDO, o gerúndio. Então é muito comum. Você está estudando você está estudando. Então imagine aí, toda vez que alguém falar isso eu for corrigir. Né? Não é possível, porque aí vai ficar uma conversa muito mais de correções, né, do que de interação. Mas na escrita, por exemplo, a gente não vai admitir que isso apareça. Então, é isso. Eu acho que o nosso papel, na condição de professor, é formar o aluno para que ele seja cada vez mais culto, que ele atinja cada vez mais né, compreensão dos fatos da língua. E eu falo assim que tem que ter um leque, né? Então, ele tem que ter mais possibilidades de uso, tá? E é diferente do pode tudo. Ele vai entender o que é adequado e o que não é adequado. E vale muito a pena, né? O meu aluno é um aluno assim que é como se eu realizasse uma oficina, porque ele me traz dados e a gente procura entender. Né? Então, nem tudo, às vezes a gente tem aquela ideia de professor de língua portuguesa que tem que saber tudo, que tem que ser um dicionário ambulante, que tem que saber ser uma gramática ambulante. Não é isso. Ele vai trazer exemplos da língua em uso e são exemplos desafiadores para a gente. Mas a gente vai pensar como é que está sendo esse uso, o que está por trás desse uso, o que justifica esse uso e vai mostrar situações que são possíveis, né, adequadas e situações que não devem ser utilizadas.
tá bom? A gente vai usando gírias. Olha as gírias, há muito tempo que as gírias são estudadas. Elas já sofreram preconceito também, né? E sofrem em alguns lugares. Mas para a gente o importante é o registro. Tem determinados grupos que eles vão precisar falar gíria, por uma questão de identidade mesmo, de reconhecimento. Mas em outros espaços, talvez não seja adequado usar a gíria. Tá? No documento oficial não vai ser adequado usar uma gíria. Não é? Então a gente pensa muito isso. A nossa função, na condição de professor, isso a gente não tem dúvida, é garantir o aluno acesso a isso. Eu não preciso ensinar gíria para o meu aluno, porque ele já chega sabendo. Na verdade, o professor deveria ensinar aquilo que o aluno ainda não sabe. Então, se ele sabe tal conteúdo, ele não precisa aprender sobre aquilo, mas ele já sabe. Mas eu tenho que dar a ele condição para que ele aprenda para além daquilo. E aí eu vou torná-lo culto. Mas também, assim, ele tem que respeitar as normas que existem. Passa muito, acredito, né? Me corrija se eu estiver errado, por mostrar ao aluno que aquelas realizações que eles trazem não estão erradas, né? Mas sim, talvez não adequadas para determinados contextos, né? Mas que elas são válidas nos contextos outros, como você citou. Então, imagine assim, você chega com uma forma de falar da sua região. E aí eu corrijo, está errado. Ou seja, a sua região, as pessoas estão erradas, a sua família, as pessoas estão erradas. Então, assim, né? Imagine o que é isso. O que significa isso? Você está todo errado, porque você traz, na verdade, uma concepção, a sua língua, a sua identidade, a cultura de um local e das pessoas que você convive. Então, não é assim. Tem formas que são adequadas. E você não vai falar com a sua família, por exemplo, como você dá uma aula. Né? E isso é muito interessante na variação, porque a gente fala assim, nós falamos diferentes, então nós temos um grupo, todo mundo ali fala diferente, ninguém fala igual, tá? Porque é determinado sexo, porque tem determinada faixa etária, porque tem determinada escolaridade, ok. Mas nem a gente mesmo fala igual durante o dia. Então, quantos papéis já exerci hoje? Né? Já participei de reunião com colegas, então assim, é um papel social e tem uma linguagem específica para isso. Estou aqui em uma entrevista, já estive em casa, né, com filha, com marido, a linguagem é uma outra. Então, é isso. Se eu for para uma conferência daqui a pouco, a linguagem vai ser um pouco diferente, possivelmente. Então, são muitas durante o dia. E não é só Valéria, né? Como eu falei com vocês, a nossa teoria, a gente tenta, eu vou repetir aqui, teorizar, né? A gente tenta teorizar o que a gente ouve, o que a gente vê. Então, os registros da língua em uso. Registros reais. Então, acho que a gente pode pensar que é importante que o aluno tenha essas ferramentas, né? Conheça esses usos linguísticos para que ele possa lançar a mão nesses diferentes contextos do uso da língua, na escrita. Então, ele vai aprender a norma culta para que ele utilize em determinado contexto. Você ministra a disciplina de variação e mudança linguística aqui nos cursos de letras da UESB. E nós observamos que ao longo do tempo, não sei, uma colega conversava outro dia que a professora ensinava determinada palavra, não me lembro mais, e que ela frisava bastante a pronúncia do O. Não lembro a palavra, mas pensemos aqui em pode, por exemplo. Uhum. Ela dizia, precisa pronunciar pode, não pode ser pode. Não é essa palavra, mas sim, pensemos assim. E nós observamos que, com o passar do tempo, a variação linguística entrou na educação formal. Então, nós percebemos em provas de concurso público, por exemplo, no Enem, né, que a variação linguística está ali como conteúdo, está sendo trabalhada em sala de aula. Como você percebe que os alunos chegam à sua disciplina? E o que isso consegue te fazer pensar sobre de que forma a variação linguística está sendo trabalhada nas escolas, porque você está no contexto de ensino superior. Uhum. Mas esse aluno, a forma como ele chega, o entendimento que ele traz da educação formal que ele recebeu a respeito da variação linguística, porque eu, como aluna, por exemplo, lembro que eu fiquei assim, no aipim, macaxeira, mandioca, não tinha assim esse entendimento que nós alcançamos na universidade. Como você percebe isso? Veja só, quando a gente fala no ensino, e aí a gente vai, né, dialogar com o que a gente estava falando aqui, como deveria ser, né? Então, um equívoco que a gente vê, os manuais, né, eles vão orientar para o reconhecimento da variação e mudança linguística, tá? Mas aí, quando vai para o livro didático, o que a gente encontra? Para garantir isso, essa exigência, o primeiro capítulo é sobre variação e mudança linguística. Sobre o que da variação? Né? Macaxeira, mandioca, aipim, uma variação lexical, às vezes um texto assim com um tom de humor e a figurinha de Chico Bento ali para refletir e às vezes até para corrigir.
Então, fez isso no primeiro capítulo, parece que não precisa falar mais de variação. E aí a gente vai para pronomes, né? Se eu vou pensar assim, tá, você trabalha com todos os pronomes, mas e o nós? Você não pode citar que também há o agente? Nós falamos muito mais agente do que nós, inclusive. Então, assim, tem que ter um agente ali. E tem que contar essa história do agente, né? Quando vai para o tu, tem que colocar a flexão, né, que é prescrita. Tem uma outra flexão. Hoje, eu não sei quem é que usa o tu com a concordância realmente de segunda pessoa. O que a gente ouve hoje é o tu com a concordância do você, da terceira pessoa. Que o você não ocupa mais a terceira pessoa, ele ocupa a segunda pessoa. Então, assim, não vai ser discutido variação ali. Você vai para concordância verbal e concordância nominal. Tem variação o tempo todo. Não vai ser mostrado? Né? Não é mostrado. A gente vai para as regências. Hoje em dia a gente sabe que muitas regências a gente não utiliza mais, né? Isso não é mostrado também. Então a variação fica isolada em determinado momento e não é passado para os outros, né? E a gente poderia ver, você abordou aí a questão da fonética, você falando, eu fiquei lembrando, né? A gente ouve assim, Recife, Recife, Recife. São formas variantes. Todas essas três formas convivem, né, na atualidade, nenhuma está errada. Elas representam o grupo que fala essa forma, né? Você diz também sobre o Enem, por exemplo. Durante muito tempo as pessoas falavam assim, não, a gente tem que ensinar a gramática tradicional, porque o que cai nas provas e nos concursos é a gramática tradicional. E hoje, por exemplo, o Enem, ele representa uma média de 90% das questões, elas são funcionalistas. Elas observam, elas querem muito mais que o candidato perceba qual é a função que aquela forma ali está exercendo na língua em uso, do que uma prescrição, do que onde se usa aquilo outro. Aquelas provas de antigamente que buscavam mais confundir com alternativas tão próximas, né? Então, hoje ele quer ver muito mais o uso, então 90%. Como é que a gente fica distante, então? Como é que a gente fica distante dessa realidade? Tá? Então, o que a gente tem que fazer é observar como o nosso aluno fala, o que o nosso aluno escreve, transformar isso em fenômeno linguístico para que ele compreenda. E isso é um belo estudo da língua portuguesa. Falando em estudos, eu sei que você já orientou e ainda orienta muitos trabalhos muito interessantes aqui na universidade. Você poderia dar alguns exemplos, ou talvez, de que maneira, né, a pesquisa com essa abordagem da sociolinguística funciona na prática? Vamos. Eu fiquei com medo de ele perguntar assim, quantos orientadores você tem? Eu falo que eu sempre fujo dessa pergunta. A gente já trabalhou, e a gente trabalha com aspectos gramaticais, né? Então, nós já trabalhamos com pronomes, por exemplo, o uso do nós e do agente. Tem uma aluna, Maria Aparecida de Souza Guimarães, que ela é professora da UNEB, no campus de Brumado. Ela, por exemplo, ela quis ver em uma comunidade quilombola esse uso do agente. Porque esse uso a gente fala nós e agente, mas esse uso do agente, ele está carregando muitas pessoas ali. Então, quando essas mulheres, né, de uma comunidade quilombola usavam o agente, tinha uma força social muito grande. O agente, muitas vezes, era ela, às vezes era uma pessoa que estava próxima, às vezes todo um grupo. Então, foi um estudo que foi muito bacana. A gente tem estudos voltados a verbo, né? A gente já trabalhou com vários verbos, né? E eu acho muito curioso a gente trabalhar com verbo, porque a gente observa assim, alguns verbos, eles têm o funcionamento autônomo. Então, assim, eu peguei a água, peguei uma garrafinha com água. Tá? Então, funcionamento bem autônomo como prescreve. Então, eu pego alguma coisa que é concreta. Mas daí eu digo assim, gente, eu peguei uma gripe. Você entende que se eu for para a tradição gramatical, assim, como é que vai ser isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, a gente começa a ver e tem exemplos que você vai assim, pegou a visão? Então, assim, você tem inúmeras coisas. Então, a gente começa a observar quais são as possibilidades de combinação desse verbo, né? A gente trabalha, às vezes, com a questão do verbo mais partícula, como é que isso pode funcionar. Então, joguei fora, né? Jogar fora, jogar com... Quais são os valores que isso passa? A gente trabalhou recentemente com um verbo que é muito produtivo, que é o verbo dar. Então, dá, né? A gente fala que é um verbo de transferência, né? Um verbo bitransitivo. Então, quem dá alguma coisa para alguém. Mas será que é sempre assim? Né? Então, se fala assim, dei um abraço.
quando você fala isso, você vai muito mais com a estrutura. Você fala assim, por que deu um abraço? Por que não falou abraçar? Né? Quando você pensa assim, dê alguma coisa para alguém, dê uma caneta para alguém. Mas aí você fala assim, dei tanto carinho para ele. Né? Então, você está saindo de uma estrutura que seria convencional de transferir algo concreto para outra pessoa. Dei carinho. Já não é assim. E aí a gente vai dando muitas coisas nesse sentido aí, né? Brincando com isso, vai dando desculpas, né? E a gente vai vendo que a língua em uso, ela vai trazendo casos. Hoje a gente estava observando, hoje por coincidência a gente estava trabalhando com um verbo que era o cair, né? De uma aluna que está, né? Então assim, cair. Posso falar assim, Maria caiu a escada, né? Mas aí a gente tem assim, nossa, eu caí na risada. Então, deixa de ser esse verbo pleno e passa a ser um verbo suporte. Quando eu digo caiu na risada, eu quero dizer o quê? Que a pessoa sorriu. Então, é um verbo suporte que a gente não está acostumado com essa estrutura perifrástica. Né? Aí ela foi dando outros exemplos, por exemplo. E a gente ouve e fala muito isso. Caiu nas graças do chefe. Então, assim, o que é isso? Uma coisa que era uma queda, agora caiu nas graças do chefe. Então, nesses estudos que a gente faz, a gente percebe que muitos fenômenos, eles saem de um lugar concreto para um lugar abstrato na língua. Então, tem esse caminhar, né, que sai de um lugar mais concreto, de um sentido mais fixo, e passa a mostrar outros sentidos. Esse é um dos estudos que a gente faz. A gente tenta pegar várias categorias gramaticais, às vezes relações, né, conjunções, marcadores discursivos, né? Vocês falaram aí da negação, a gente também trabalha com a negação. Então, sim, eu posso negar apenas uma vez, mas às vezes eu nego 2 vezes. Por que eu faço isso? E às vezes eu uso o não, que é aquela partícula tão negativa, sem efetivamente negar. Eu pergunto a coisa para você, que não seria sim ou não, né? Ah, por que você está fazendo isso? Não, não sei que lá, não sei que lá. Então, esse não, assim, não tem negação nenhuma aí. Então, é isso. Isso é um caso isolado? Eu só ouvi isso uma vez na vida? Não, eu tenho ouvido isso. Eu tenho visto isso, tenho lido isso. Então, vamos estudar. Então, é por aí que a gente faz esses estudos. E aí, a gente vai para as redes sociais nos alimentam muito com esses anunciados, né? Porque a gente está vendo efetivamente como é que a língua tem funcionado. Então, são diversos, né? E assim, dá pano para muita manga sempre. São muito bons esses estudos, e enquanto você vai falando, nós vamos pensando em diversos exemplos aqui, né? Me lembrei do uso do verbo pegar como uma espécie de... para dar uma ideia de sequência, né? Aí eu peguei, chamei ele, ou eu peguei e fui, né? Que ele não está ali como literalmente pegar alguma coisa, mas dá essa ideia de sequência, né? E a gente fala que isso aí é a estrutura perifrástica, né? Ele também, esse meu aluno também estudou isso, né? Arthur Ezequiel, ele também estudou isso. Então, aqui, o que a gente entende com estrutura perifrástica? Você tem um primeiro verbo que vai, né, servir de auxiliar e o outro verbo que, de fato, carrega o sentido. Né? Então, assim, vou falar é o mesmo que falarei, né? Então, o primeiro verbo indica ali o aspecto de futuridade e o outro tem um significado em si. Quando eu digo peguei e disse, na verdade, só quero... a essência ali é só disse. Né? E aí tem uma aluna atualmente, né, a Aline, ela é da IC, ela está no curso de letras, e ela está trabalhando com o verbo acabar. Né? Então, acabei de comer. Acabei de comer quer dizer o quê? Comi. Acabei de beber, né? Bebi. Mas aí você usa o acabar ali para impulsionar o outro verbo. Então, são estruturas que nós vamos chamar de verbo suporte. Eles estão ali para dar um suporte para o verbo que vem. E não é a mesma coisa, né? Eu comi e eu acabei de comer, não é a mesma coisa. Né? Tem um exemplo também a gente já trabalhou até isso em sala, do advérbio. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que eu acho que fica muito claro para a gente entender. Eu digo assim, a entrevista começou agora. Ok, advérbio de tempo. E eu sempre brinco na sala, agora é o quê? Advérbio de tempo, professora, porque todo mundo é como se abrisse ali, a gramática tradicional vai me responder, tá, advérbio de tempo, de que tempo? O tempo presente. Eu falo, tá certo. Então, eu falo assim, gente, agora em março eu fiz aniversário. Então, já é passado, né? Agora, em junho, vai ter o São João. Aí já é futuro. Então, você agora está indo para um lado e indo para o outro, né? Não é só presente. E aí eu digo assim, estou falando aqui, agora daqui a pouco eu vou sair. Não, mas esse exemplo está muito bom, não. Valéria está falando hoje, agora na próxima semana vai ser outro professor. Então, esse agora já não é mais de tempo. Ele agora está articulando uma oração e outra.
né? Então, ele já mudou ali, ele deixa de ser advérbio e passa a ser uma conjunção. Então, isso está acontecendo na língua. Quem não fala isso ou quem nunca escutou isso? Então, esse é nosso interesse em ver, né? E aí, assim, e agora? Né? É muito interessante porque a gente começa a ver as possibilidades. E quem faz isso somos nós falantes. E nós só fazemos, aqui eu vou repetir, né, o que foi dito, dentro de uma possibilidade do sistema. A gente não faz isso não pensando no sistema. Tem uma outra coisa que a gente fica sempre olhando pela janela da UES e fala assim, um monte, ali tem um monte, né? A gente pensa assim num monte na questão geográfica. Mas eu falo assim, gente, eu tenho um monte de caneta. Então, migra dessa função geográfica para dar uma ideia de uma coisa já acumulada. Nossa, eu estou com um monte de papel aqui. Então, assim, a gente vai transferindo do concreto, como eu disse, para o abstrato. E vai vendo outras possibilidades. Nós não estamos trazendo palavras novas. Nós estamos ressignificando essas palavras. Elas passam a ter outro valor. Porque se a gente fosse criar uma palavra nova para cada situação, né? Seria infinito isso. Mas a gente está pegando essas palavras que já existem e testando possibilidades de, né? Tenho comentado muito, por exemplo, atualmente, porque aqui a gente trabalha com a sociolinguística e o bom aqui, assim, a nossa área de língua portuguesa, linguística e língua portuguesa, a gente é muito afinado. Então, a gente tem um ensino, né? Eu estou com variação e mudança linguística na graduação, estou na IC, na iniciação científica, com teorias voltadas à variação também, e aí, sobretudo, funcionalismo, que a gente chama de funcionalismo clássico, e estou na pós-graduação com a linguística funcional centrada no uso, que é o que a gente chama de funcionalismo contemporâneo, né? Então, isso em nível de ensino, também a extensão eu faço, depois eu quero falar sobre isso, a extensão em nível de pesquisa, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, hoje a gente tem pensado muito na linguística funcional centrada no uso, e a gente pensa na gramática de construções. Então, por trás do que nós estamos falando, existe uma construção. Né? E como é que a gente pode pensar isso? Aí eu fui pegando alguns termos da língua que ficam bem próximos para a gente entender. Recentemente eu ouvi assim, papo de desistir do curso. Papo de... Aí vem outros, né? Tem umas coisas que são ótimas aqui, papo de mendigo e tal. Tem umas coisas, né? O síndrome de... Então, assim, a gente fala papo de X. E esse X eu posso substituir por inúmeros elementos. Síndrome de X, posso substituir por inúmeros elementos. Pagar uma de X. Eu posso dizer assim, pagar uma de Valéria, tirar uma de Valéria, né? Tá? Síndrome de X, síndrome de protagonista, que todo mundo fala, né? Então, você vai substituir por inúmeros elementos. Então, isso a gente está fazendo dentro da língua porque o sistema permite. E quando a gente fala, isso é homologado. E aí, essa origem, ela vai ser propagada, né? Pode se efetivar ou não na língua, mas vai funcionar para a interação muito bem naquele período. Então, acho que depois de pensar bastante sobre variação linguística, nós podemos falar aqui para os ouvintes que não tenham medo de conversar perto de professores de língua portuguesa. Nossa! Estamos observando os fenômenos apenas, não é? Porque todo mundo diz, eu fico até com medo de conversar perto de um professor de língua portuguesa. Não precisa, né? Não precisa. Você é estudante de letras? Peraí, vou falar de outra forma. Sim. Compartilhe com a gente um pouco sobre o projeto de extensão. Sim. Aí, o que eu queria falar, assim, eventualmente a gente tem feito, né? Tem trazido para aqui, para a UESB, alguns eventos e tal. E eu queria muito dar um spoiler. Né? Em agosto de 2027, a gente vai trazer um evento que chama CIMELP. É o Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. Né? E assim eu falei mundial, né? Então, é um simpósio que vai acontecer pela 10ª vez, é a sua 10ª edição. E para vocês terem ideia, né? 6 edições dele foram no exterior. Então, assim, ele aconteceu já em países que falam a língua portuguesa, né? Então, ele aconteceu em Macau, ele já aconteceu na Itália, né? Ele aconteceu em Portugal. E a gente está tendo a oportunidade de trazer agora para a Vitória da Conquista. Isso vai ser em agosto de 2027 e logo a gente vai estar divulgando isso para que todos participem. Porque como é um simpósio de estudos, né, da língua portuguesa, todo mundo vai poder participar. Né? Então, quem quiser apresentar qualquer trabalho na área de educação, tá? Não necessariamente na área linguística, mas na área da educação, que dialogue com estudos da língua portuguesa, né? Que se quiser trabalhar com outras línguas em diálogo com a língua portuguesa, da literatura, né, com a língua portuguesa, vai ser possível.
Então, a gente quer fazer assim, um grande evento, e um evento que traz, né, assim, ele é internacional, ele traz pessoas de outros continentes, e eu acho que vai ser muito bom para as nossas trocas. E aberto à comunidade, né? Sim, sim. Excelente. Sim, sim. Maravilha, nós já estamos nos encaminhando para o final do episódio, mas eu gostaria de voltar no tema do preconceito linguístico, porque me parece que é algo muito forte, né, na sociedade, como você disse. Não se trata apenas de um fenômeno dos fenômenos linguísticos, mas de um preconceito de classe, né, um preconceito social. Eu acho que o que ajuda bastante, o que pode ajudar bastante aos ouvintes entender ou combater esse preconceito de classe social e linguístico, que é uma de suas manifestações em si, é observar que ninguém, não é verdade? Ninguém em todos os contextos corresponde a um ideal, né? Ou a essa norma culta almejada, não é verdade? Exatamente. Ninguém dá conta não, falo conforme a gramática tradicional. Não fala, né? E se fala em alguns momentos, não fala em todos os momentos. O que nós vamos falar, eu acho que tem determinadas questões que você fala assim, não, isso aqui eu não falo. Né? Então, a gente fala que as variedades também, as variações linguísticas, melhor dizendo, elas têm um valor social. Tem umas que a gente nem dá conta. Então, se eu falar assim, meu anel é de ouro, ninguém nem vai perceber que eu não falei ouro, falei ouro. Porque todos nós aqui falamos assim. Né? E tem outras que a gente dá conta e percebe e fala, poxa, isso eu não quero falar. Então, assim, a gente fala que tem um valor social. Né? Mas ainda assim, o preconceito linguístico ele pode sofrer preconceito em determinado espaço e não sofrer um outro. E como todo e qualquer preconceito, eu acho que a função da gente que conhece um pouco mais, e a gente tem a obrigação de conhecer um pouco mais do que a obrigação mesmo, ele exige respeito. Então, quem somos nós para estarmos ditando como o outro deve falar? Eu posso sugerir para que ele melhore, para que ele se torne adequado. Melhorar nesse sentido de se tornar adequado. Então, eu posso sugerir que ali ele use determinado vocábulo ou que fale de determinada forma. Posso sugerir. Mas nunca que eu vou poder agredir alguém, corrigir, né, publicamente, porque isso é desrespeitoso. Isso a gente não deve falar com a língua, né, porque ele não é um sem língua, né, e nem com qualquer outra camada social. Então, o respeito pelo outro é o que a gente exige mesmo, né? E a gente vai pensar assim, a gente não discute se a variação existe ou não existe. Ela é inerente. E ela é inerente a todas as línguas naturais. Todas as línguas naturais têm variação. Se falar de inglês, tem variação. Se falar de espanhol, tem variação. Todas as línguas têm. O português, né? Olha o português aí, se nós formos ouvir aqui, o português de Portugal, o português moçambicano, o português angolano, todos têm diferenças. A né? própria Libras, né? E aí eu ia fechar com isso que você colocou. Libras tem variação. Então, tem formas diferentes de dizer uma mesma palavra, né? Por meio da Libras, né? Então, é muito interessante a gente pensar assim, a variação existe. E isso não torna ninguém menor, né? E toda forma de falar deve ser respeitada. E nós que temos uma condição, né, de estudar mais sobre isso, nós que somos pesquisadores, a gente vai ter que ter uma condição maior também de chegar a quem ainda não tem essa condição, de propiciar essa condição. Por isso que eu digo sempre que essa discussão é uma discussão política. Ela não é apenas linguística, mas é uma discussão política, porque a gente olha para as minorias, né? A gente olha para as minorias e vê a necessidade de que essa língua seja registrada, de que essa língua seja passada de geração em geração, que essa língua seja perpetuada. Tenta entender por que ela é assim. Então, a gente trabalha com línguas indígenas, a gente trabalha com línguas quilombolas, tá? A gente quer perceber isso. Então, acho que é um caminho muito de ver o linguístico e o social. E aí, que chama sociolinguística, né? E aí Labov fala que em determinado momento esse prefixo seria redundante, porque toda linguística, de fato, ela é social. São pesquisas muito importantes mesmo. Você falou a respeito da sua trajetória, da sua escolha pela sociolinguística, mas me ocorreu aqui a curiosidade, você participou de grupos de iniciação científica porque você foi aluna aqui da UESB, não é? Ah, eu fui aluna da UESB, né? Eu falo assim, UESB é minha casa, né? E tem uma coisa na UESB, assim, eu sinto, olhando para vocês, eu sinto, a gente tem um amor pela UESB.
né? Então, assim, a gente quer ver a UESB, a gente fica feliz quando vê outras pessoas ocupando aqui o espaço na UESB. É assim, é como se fosse a nossa casa, a gente quer que essa casa seja habitada por outras pessoas, né? Eu vou entrar nesse assunto, mas, assim, por exemplo, no curso de pós-graduação hoje, com a internacionalização que está iniciando, a gente já vê gente de Angola, gente de Cuba, gente de Moçambique, sabe? Gente da Colômbia, e é tão bonito ver essa diversidade aqui presente, né? Então, vamos lá. Você perguntou sobre... Se você participou de grupos de iniciação científica. Tá. Então, de quando eu fiz, né? Tem professor que fala assim, não vou falar porque senão vou entregar a minha idade. Eu entrei aqui na UESB, né? Eu tinha 17 anos, né? Isso foi em 89, né? E aí, ainda não existia essa cultura de começava ali. Eu lembro que tinha um professor, o professor Dermeval da Hora, que depois ele foi o meu orientador no mestrado, quando eu passei para o doutorado, né? E ele chegava a falar de iniciação científica, mas para a gente era algo muito novo. Mas sempre foi uma disciplina, sempre foi uma discussão que me ajudou, que me encantou muito. Né? Eu gosto muito de trabalhar com questões linguísticas. E aí, quando eu falo da sociolinguística, eu acabo indo um pouco para a fonética, fonologia, um pouco para a morfologia, um pouco para a sintaxe, um pouco para a semântica, para estabelecer esse diálogo. Já que ela é uma disciplina, que a gente fala que é uma disciplina de fronteira, né? Então, ela precisa desse núcleo mais duro da linguística para o diálogo, para entender os fenômenos, né? Então, eu sempre tive interesse, tive um grande professor, que foi o Dermeval da Hora, eu acho que veio um encantamento daí, tive a possibilidade depois de trabalhar com variação e mudança linguística na graduação, e daí foi construindo um projeto e indo para o mestrado com essa discussão. Quando eu fui para o mestrado, eu trabalhei com eu adorava falar, trabalhei com você, né? Então eu ficava assim olhando. Então trabalhei com essa coisa do pronome você. Então ele saía ali do vossa mercê para o você, então fazia um estudo desse percurso, mas para além disso, além da forma, eu queria ver a função que ele exercia. Então eu percebia na língua em uso, a gente não tinha trabalho sobre isso, mas eu percebia assim, o você, claro, né? Eu estou falando com o meu interlocutor, então é você. Você fez uma pergunta para mim, tá, ok. Mas eu também posso falar do você, falando de mim mesma. Então, eu me lembro claramente de Lula, na campanha para presidente, alguém perguntou assim, nossa, sua campanha mudou muito. Aí ele falou assim, sabe quando você é candidato a presidente do Brasil pela 4ª vez? Então, assim, presidente do Brasil, né, esse você não era outro. Esse você, Lula estava falando dele mesmo. E aí eu comecei a pensar, nossa, esse você é um fenômeno, assim, que pode estar migrando. Ele tanto serve para um interlocutor, quanto serve também para falar da própria pessoa. E a gente faz isso. Embora a gente não observe muito, mas para falar da gente, nem sempre a gente usa só o eu. A gente fala você. Sabe quando você acorda muito cansado e tem muita coisa para fazer? A gente está falando do você. E esse você, às vezes, ele sai especificamente do eu e passa para um grupo maior. Sabe quando você é estudante de letras, eu consigo agregar mais pessoas. Né? Então eu fui vendo que essa forma aí que mudou, que sai de uma forma, de uma locução aí, né? Uma locução nominal, vossa mercê, e passa para um pronome você, ela vai me oferecer sentidos distintos, a depender do contexto. Então assim, sempre foi um interesse, né, pensar nessa língua em movimento, né, nessa língua em uso. Que incrível essa observação sobre o uso do você. Nunca tinha parado para pensar nisso. E, bom, foi incrível conhecer um pouco mais da sua história e sobre a sociolinguística também. Nós costumamos terminar o episódio pedindo uma indicação cultural do convidado ou da convidada. Nesse caso, não precisa ter relação com a sua pesquisa, pode ser uma música, um filme, um artista que você gostaria que outras pessoas também conhecessem. Eu vou falar de uma pessoa que é muito especial para mim. Ela foi professora aqui da UESB, né? Hoje é professora aposentada, e é a professora Ana Isabel Rocha Macedo. Ana foi minha professora, né? Depois ela foi minha colega, né? E hoje a gente tem caminhado assim. Ela falou, vou me aposentar, mas eu acho que quando a gente aposenta, a gente tem que passar por essa transição, né? E ela conta pra gente assim, ela falou, quero me aposentar, mas agora eu vou fazer o que eu gosto, que é escrever literatura. Então, ela era professora da área de língua portuguesa, né, das disciplinas de laboratório, de leitura e escrita. Então, ela se aposentou com esse propósito, escrever literatura e passar quanto mais tempo ela pudesse perto do mar.
Ela falou assim, quero ficar da cor do mar, né? A cor que o mar gosta. E aí, Ana, né, de lá para cá, dessa aposentadoria para cá, né? Mas tem um que foi antes, tá? Mas depois eu vou falar dele também. Ana tem 5 livros de literatura, né? E é uma professora que foi aqui, né? Da UESB, também estudou aqui. Então, eu gostaria de citar, né, esses livros dela para indicação de leitura. Por favor. Tá? O CA, inclusive, já trouxe Ana aqui para falar de um livro, né? Então, Ana tem um livro, Malva, Um Meio Sorriso e um Certo Olhar. Esse livro fez 30 anos no ano passado. A gente, inclusive, fez uma festa de aniversário, né? E é um livro, eu falo assim, nossa, Ana, um livro que tem 30 anos, tem uma maturidade, a história é muito bonita e é uma história que traz elementos também de uma cidade pequena, de uma pessoa que tinha pouca escolaridade, mas que era muito sábio, né? Então, é um livro que eu acho que vale muito a pena ver, né? E a gente lê muito rapidamente, porque a gente fica ansiosa pelo final. E ela brinca, né? O narrador sai da história, se revolta, não quer mais contar. Um pouco assim, Machado de Assis, sabe? E é um livro que eu acho que vale muito a pena. Além desse, ela escreveu outros, e eu vou falar também, tá? Uhum. Heloísa, a do Povo de Vicente, com uma história muito bonita. Essa história de Heloísa, vocês conhecem a Catedral, né? Então, ela conta uma história que aconteceu ali na catedral, aquela pintura que tem no teto, que é lindíssima. Ela conta aquilo porque ela vivenciou, né, esse período, ela soube, né, o que é vivenciar, soube dessa história, então ela traz isso. Tem Carmela, uma história de amor, e é interessante que ela botou uma história de amor, e é uma prostituta, Carmela, mas ela vive uma grande história de amor, e ela relata isso, é um romance assim, incrível, né? Em 2023, ela lançou Maria Mar, Estrela das Ideias do Amor, porque Ana pegou o período da ditadura militar, né? Ela acompanhou esse período, então ela teve relatos de colegas dela que estavam, né, que sofreram, tá, com a ditadura militar, e ela falava que ela precisava falar isso com os alunos dela e que na época ela não falava, por tudo que a ditadura militar representou, né? Então a gente fala muito assim, é preciso lembrar, né? É preciso lembrar para a gente nunca esquecer. Né? Então ela traz em Maria Mar isso, mas também a história de amizade, de professora, de violão, de mar, sabe? E de questões políticas, que são muito importantes, sobretudo agora em 2026, né? E recentemente ela lançou o livro, foi esse ano, Tempo de Intensa Crueldade, Resistência Mantida pela Luta e pelo Amor. Esse, então, é um livro que ela vai mostrar mais ainda o que aconteceu. É um livro que é uma homenagem a essas vítimas da ditadura militar. E é sempre importante tocar nesse assunto, né, sobretudo em períodos de eleição, sobretudo para a gente não entender o que foi a ditadura militar de uma forma romântica, porque foi algo muito cruel. E aí ela mostra, sabe, assassinatos, né, de pessoas que militavam por um bem social. E a gente faz, no lançamento desse livro, quem sabe a gente não lança aqui no CA, a gente faz uma homenagem a essas vítimas. Então, eram pessoas de 24, de 26 anos que simplesmente desapareceram porque estavam lutando por um país melhor. Então, nessas indicações, hoje eu vou aproveitar para falar de Ana Isabel Rocha Macedo e desses 5 romances que ela escreveu. Que maravilha, muito bom. Valéria, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Nós somos admiradores do seu trabalho e um tema muito interessante que precisa ser compartilhado, as pessoas precisam conhecer realmente, ter acesso a essas discussões, essas pesquisas que estão acontecendo aqui na universidade. As portas do Episteme estão abertas para ouvir você falar sobre esse tema, sobre outros temas também. Foi muito bom te ouvir, muito obrigada. Sim, nós estávamos ansiosos por esse episódio, que finalmente aconteceu. E, como o Marine falou, as portas do Episteme estão abertas para você. Espero encontrá-la novamente por aqui. Eu quero agradecer demais, foi um momento muito bacana. Eu senti assim, não uma entrevista, mas uma conversa, né? Foi muito bom falar sobre isso. Eu acho que é muito importante, né? E também estou à disposição. Espero que esse diálogo da gente continue, né? Estou à disposição para o que vocês precisarem e quero, parabenizar vocês por esse espaço. Eu também participei do Centro Acadêmico de Letras,
né? Teve um momento que eu fiquei assim, uns 2 mandatos da coordenação geral. Então, para mim, tem um valor muito grande, né? Esse movimento, e eu acho muito bonito isso, né? Que vocês têm desenvolvido, e todos esses projetos, né? A gente fala que são pequenos projetos que têm uma importância grande. Então, quero muito parabenizar vocês e agradecer, assim, de coração esse convite. Muito obrigado, Obrigada. nós que agradecemos. Chegamos ao fim de mais um episódio e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para receber as novas publicações e deixar o seu comentário. Sim, vocês também podem acompanhar as novidades do projeto pelo nosso perfil no Instagram, @epistemepodcast. Lembrem-se que o comentário de vocês é muito importante para que nós sigamos melhorando o projeto. Siga-nos também nas outras plataformas, como Spotify e Apple Podcasts, e deixem lá os seus comentários que nós estamos acompanhando. Isso mesmo, então até o próximo episódio. Até lá!